Deixa eu concluir. Uma vez que uma pessoa que não cuida dessa santificação se torna um filho da desobediência. Ele já era filho da desobediência outrora. Então, porque se ele já era... Ele tá só falando da velha vida e da nova vida. Se ele já era, por que o apóstolo está falando para ele o versículo 4 e 5? Na sua visão, o crente carnal nunca foi salvo. Não foi isso que eu disse. O crente carnal, ele pode ser salvo, mas ele é uma anomalia. É isso que eu estou dizendo categoricamente. Por quê? Porque em Romanos 5, mas que você citou... Mas qual é o texto que um crente carnal pode ser salvo? 2 perguntas, 2 momentos decisivos e um debate que merece ser analisado com atenção. Neste trecho do programa mostra o texto, do pastor César Cavalcante. Você vai acompanhar 2 perguntas que colocam a posição calvinista diante de questões difíceis de responder. Mas aqui no Projeto Bereia, não queremos apenas entregar uma conclusão pronta para você. Não apenas ouça, examine, abra a Bíblia, acompanhe os argumentos e tire suas próprias conclusões. Projeto Bereia não apenas ouça, examine. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se foste ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, e pensai nas coisas lá do céu, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É uma coisa realizada na obra de Deus, no decreto de Deus e no plano de salvação eterna. Só que o verso 3 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, o que eu tenho já está garantido, mas o que está se realizando em mim ainda está em processo. Eu estou escondido com Deus em Cristo, mas a minha responsabilidade de desenvolver a salvação é testificar que no fruto dessa salvação eu tenho que fazer morrer a minha natureza carnal. Eu tenho que fazer morrer. Não é uma hipótese, é uma ordem. E se não fizer morrer? Se não fizer morrer, a graça será suficiente para isso. Mas eu tenho que fazer. Mas veja, lê o próximo versículo. O próximo? Uhum. Ora, nessas mãos as coisas andastes vós outrora no tempo quando vivíeis nela. Sim. Sim. Então veja bem, o versículo... Peraí. Não, o versículo é o 6. O próximo é o 6, se eu ler o 5. O 5 diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então esse é o trabalho da santificação do crente. Então essa aqui é a minha parte do processo. Também é pela graça. Mas é pela graça, mas é a minha parte. Tá, né? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, não sei o que lá. Desejo maligno, idolatria, não sei o que. Agora, o próximo versículo é o 6. Uhum. Por estas coisas vem a ira de Deus. O que é a ira de Deus, senão a perdição? Não. Aqui ele voltou a falar do velho homem, não está falando do novo homem que se reveste. Termina de ler o versículo. O versículo 6. Por essas coisas... Para os filhos da desobediência. Então, calma aí. Por essas coisas vem a ira de Deus. César, por isso eu falei, termina de ler o versículo. Sobre os filhos da desobediência. Ou seja, se o crente, que não é um filho da desobediência, não cuidar da prostituição, impureza, lascívia, desejo, não sei o que lá... Sobre ele virá a ira de Deus destinada aos filhos da desobediência. Deixa eu concluir. Uma vez que uma pessoa que não cuida dessa santificação se torna um filho da desobediência. Ele já era filho da desobediência outrora. Então, porque se ele já era... Ele está só falando da velha vida e da nova vida. Se ele já era, por que o apóstolo está falando para ele o versículo 4 e 5? Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês serão manifestados com ele em glória, que é a sua leitura. Façam morrer a vossa natureza terrena, porque o versículo 4 está dizendo, vocês são, o versículo 3, que é o primeiro que o senhor leu, vocês morreram. E se vocês morreram, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Tá. Então, novo nascimento. Tá. Versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa nova vida, não sei o que, se manifestar, quando ele voltar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, quando vier Jesus, é o ápice da salvação. Que realmente acontece em tempos, né? Nos decretos e também na história. Sim. Versículo 5. Ele está falando para as mesmas pessoas. Tá. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Tá. Eu não vou pular todos o que é natureza terrena, paixão, impureza, não sei o que lá. Porque por estas coisas vem a ira de Deus. Eu disse, a ira de Deus é a perdição. Ele falou, não. Lê o texto, termina o texto. Não. Sobre os filhos da desobediência. Ou seja, parece que o apóstolo está dizendo o seguinte, vocês têm uma nova natureza porque vocês nasceram de novo.
Ponto. Sim. Se vocês nasceram de novo, vocês têm que vigiar nisso, nisso e nisso. Porque se vocês não vigiarem nisso, nisso e isso, vem a ira de Deus sobre os filhos da Não, desobediência. seu raciocínio está equivocado por 2 motivos. Primeiro é que é sobre os filhos da desobediência. E não está falando sobre os filhos de Deus. Segunda questão é a seguinte: qual é a característica de um filho da desobediência? Prostituição. Desobedecer. Não, calma, porque desobedição é muito amplo. Ele diz coisas aqui concretas e eu vou te perguntar, César. Bora. Prostituição, impureza, paixão maligna, desejo maligno, avareza e idolatria. Esse é um filho de Deus? Me responde, César. Vou responder, claro que vou responder, com certeza vou responder. Essas são as lutas que todo filho de Deus tem para vencer. Não, luta é uma coisa, característica formal é outra. Então, mas Ele está todo filho de dizendo que Deus tem que lutar contra isso aqui. que é o processo de santificação. Isso, do novo homem. exatamente. Então, todo filho de Deus luta contra a impureza, contra a lascívia, contra o desejo maligno. Uns vencem, outros não. E os que têm essa marca, então, são o quê? Os que tem que marca. A marca da prostituição, da impureza, da paixão lasciva, do desejo maligno, da idolatria, sobre os filhos da desobediência. Não, sobre os filhos da desobediência, pastor, é a ira de Deus que virá. Entende? Então veja bem, idólatras. Paulo está falando para um grupo de salvos, que é o versículo 3. Vocês trocaram de natureza, vocês nasceram de novo, não sei o que lá. No versículo 4, ele fala o seguinte: quando Cristo se manifestar, se completa essa transformação que já começou. E no versículo 5, ele fala assim: agora é o seguinte, vocês que nasceram de novo, precisam fazer morrer a natureza terrena de vocês, que tem a ver com o que é a natureza humana, senão a natureza caída de Adão. É o T da tulipe. É o T da tulipe. Mas isso eu concordo plenamente com Ok. você. Então, o que é a natureza terrena que todo ser humano tem? É a prostituição, a impureza, ok. Aí ele diz assim: vocês precisam fazer morrer essa natureza no dia a dia, que é a santificação na história, o processo de santificação. Excelente. Porque, versículo 6, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, a ira de Deus é a perdição contra os filhos da desobediência, e Paulo está falando com salvos. Olha, vocês são salvos, mas se vocês não se santificarem, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Não é isso que ele está dizendo. Não tá é isso bom? que ele está dizendo. Ele está dizendo que há um caminho de santificação e que há um caminho de perdição. O caminho de perdição, ele vem sobre os filhos da desobediência. Que não se santificaram. Porque, calma. Você está esquecendo do outro verso. Deixa eu completar o raciocínio. Primeiro, ele fala do caminho da santificação e fala dos filhos da desobediência. Tudo bem? Sim. Quem são os filhos da desobediência? Os ímpios. Calma. É isso mesmo, os ímpios. Não está falando dos crentes mais. Por que ele não está falando mais do crente? Porque ele está falando da velha vida. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. Isso. Ou seja, ele tá falando é a com salvos. velha vida. Exato, ele está falando com os salvos. Então, mas ele essas está falando com os características... salvos que, se eles não se santificarem, serão tratados como ímpios. É isso que ele está falando. Exato, mas não é que um salvo será tratado como ímpio. Então, ele porque ele está vivendo a velha vida e não a nova. E quem morreu para a vida e já está com a vida oculta em Cristo? As mesmas pessoas. Ele vai... Não, senhor. É o versículo 3 não, que começa. Senhor, não é. O versículo 3 começa Olha, assim, ó. Vocês morreram e a vossa vida... Não. Vocês César, morreram e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. César, Tá claro o texto. César, os filhos da desobediência que está claro. Tá? São os ímpios. O velho homem é que está claro. O que é o novo homem? É o verso 5, o que faz morrer a natureza terrena, e o verso 12, o que se reveste do Espírito. Tá certo. Este é o novo. Pastor, defendendo. Peraí, uma pergunta. Pastor Cláudio, na sua igreja, ou na sua igreja não, vai. O senhor entende que existam crentes carnais? Se você me disser que um crente com problema vai ser salvo pela graça, eu respondo sim. Então, mas a minha pergunta não foi essa. Minha pergunta Tá. é assim, ó, o senhor entende que existam crentes carnais? Se a carnalidade for de Colossenses, não. Prostituição, impureza, avareza, Então defina um crente mentira. carnal. Um crente carnal, no meu modo de ver, é um crente com dificuldades Aonde? na vida espiritual. Por exemplo. Por exemplo, pensamentos impuros, E lá não está nessa lista? de
de práticas, porque na lista lá. Tá na lista, mas do velho homem. Como é que o velho homem praticava prostituição, César? É que assim... César, você está querendo colocar duas pessoas no mesmo tempo, quando o texto distingue as duas pessoas, eu só quero entender o que o senhor está falando. Porque assim, ó, no texto que o senhor citou... Qual? Colossenses. Vamos lá. Começa assim, ó. Eu gosto. Então vamos, você gosta, então vamos lá. Veio ao lugar certo. Ó, Colossenses começa assim, o capítulo que o senhor trouxe, 3. O senhor começou no 3, mas vamos começar do 1 então? Portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Essas pessoas são salvas, certo? Do ponto de vista da graça salvadora, a salvação está plena e diante dos olhos de Deus, então, é isso que acontece. Paulo está falando para um público que ressuscitou com Cristo. Sim, que essa foi a obra de Cristo, Romanos capítulo 6. Continuando. Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Esses caras são salvos, pela segunda vez. Ele está falando. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis juntamente manifestados com ele em glória. Façam morrer a vossa natureza terrena, que é igual a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele está dizendo assim, vocês nasceram de novo, vocês são salvos, mas se vocês não matarem a natureza terrena de vocês, que compreende prostituição, impureza, lasciva, não sei o que lá, a ira de Deus, que é destinada aos ímpios, vem sobre vocês. Não é isso que o texto está dizendo, Sérgio. Ah, não? O texto está fazendo um contraponto. Vocês viviam assim, portanto não devem mais viver assim. Isso. Porque se vocês viverem assim, vocês são filhos da desobediência. Exatamente. Mas é o que eu estou dizendo. Mas para esse mesmo grupo que ele está dizendo, se vocês viverem assim, vocês serão filhos da desobediência, no que eu concordo contigo, ele começa o texto dizendo assim, vocês nasceram de novo. É uma exortação, e aqui é o contraponto. Você está esquecendo filhos da desobediência, e você está esquecendo de considerar como comparativo o verso 7. Ora, nestas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nela. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, calma. Deixa eu fazer uma pergunta agora, César. Que esse grupo isso. É salvo. Então, agora deixa eu dizer uma coisa. Um crente salvo vive na prostituição? Pode cair em prostituição. Um crente salvo vive na impureza? Pode cair. Um crente salvo vive na paixão da lasciva? Não vive, mas ele pode cair nessa paixão. Calma, César. Ele pode cair uma coisa, viver é outra. O Paulo está dizendo aqui, nas quais vivieis outrora. Então, não é a marca da vida. Respondendo a sua questão, se ele é salvo em Cristo, conforme diz no versículo 1, versículo 3... A vida dele está escondida com Deus em Cristo. Isso. Se ele é salvo, conforme no versículo 7, vocês antes eram assim, agora vocês não são mais... Mas se ele viver desse jeito, ele vai perder essa condição. É isso que ele está falando. Se ele viver essa condição... Se ele viver assim, ele não vai perder a condição. Ele nunca teve a condição. Bom, ele nunca teve a condição. Porque essa é uma condição dos filhos da desobediência. Assim, ó, vocês foram ressuscitados com Cristo. Ele está fazendo um contraponto, César, entre duas naturezas, a velha e a nova vida e a velha vida. Então, pastor, ele está fazendo um contraponto. Você está ignorando que são os filhos da desobediência, os quais viviam outrora. Ok, é que no versículo 5, ele diz assim, ó, vocês são salvos lá no versículo 1, 2, 3 e 4. No 5 ele fala assim, agora que vocês são salvos já. Façam morrer a natureza terrena. Porque quando você é salvo, independente do ordo salutis, quando um ser humano é salvo, ele não tem uma única natureza. Agora ele tem duas. A natureza pecaminosa, que ele herdou de Adão, e agora ele tem a natureza de Deus. Tá. E agora a santificação é enaltecer essa nova natureza, esquecendo a natureza humana, que não sai dele. Essa natureza humana não sai dele, ele vai lutar o tempo todo. Sim, mas aí você está juntando duas coisas que não se misturam nesse texto. Por favor, eu insisto. Nas quais vivis outrora... Calma. Nas quais vivis outrora. No outro tempo, quando você vivia nelas. Então, se você vivia nelas e continua vivendo, você é filho da desobediência. Você não é filho da graça. Lê o versículo 8.
complicado. Portanto, despojai-vos igualmente de tudo isso. É isso mesmo. Ou seja, agora, você que é despojar... salvo, você tem que fazer a opção César, agora. É isso mas que eu tô claro falando. que é isso, César. Então, pronto, mas deixa eu deixar claro uma coisa para você. Se você andar na prostituição, se você andar na impureza, se você andar na lascívia, se você andar no desejo maligno, o que ele está dizendo aqui é que você não é filho da graça, você é filho da desobediência. Isso, se você andar nessas coisas, você está vivendo como outrora. Exato. E não como no presente. É o que o texto diz agora. Então, tem que ficar claro uma coisa. Que ele está falando isso para quem nasceu de novo. Exortando para não viver como vivem os gentios. Isso, mas essa pessoa que pode ser perdido é uma pessoa que nasceu de novo. Mas isso reforça o meu argumento, sabe por quê, César? Que bom. Posso deixar claro? Claro. Primeiro pelo seguinte, a graça salva no passado da condenação. Sim, os 3 tempos, eu concordo. Tá, exatamente. Ótimo. Então aqui ele tem que fazer o contraponto. Mas aí ela salva no presente. Esse momento aqui é o trabalho da santificação. Exatamente. Que é pela Não. graça. A santificação pela graça é se despojar. Aqui, se você viver por essas coisas, é do velho homem. Do velho homem. Não são coisas do novo homem aqui. Eu concordo, pastor. Não são coisas do novo homem aqui. Isso para o novo homem. Não viver como velho. Isso, exatamente. Então nós concordamos. Porque se ele é novo homem e viver como velho, ele é filho da desobediência. Ele perde, ele nunca teve. Por isso, nunca teve, não está no texto. Você viver por essas... não apenas concordar com uma afirmação, mas examiná-la, confrontá-la com as Escrituras e questionar se realmente está de acordo com a palavra de Deus. As 2 perguntas do pastor César Cavalcante ilustram como uma boa pergunta em debate teológico revela pontos que precisam de aprofundamento. Se este conteúdo ajudou você a refletir, compartilhe o vídeo e acompanhe o Projeto Bereia.